Rinoplastia em homens. É isso mesmo. Os homens também fazem cirurgia, né? Olha aí, eu trago um caso para vocês hoje muito massa. Tem um segredo aí que eu vou contar para vocês também. Mas antes de começar, eu quero que você siga o nosso canal. Tu já tá me seguindo? Eu acho que eu não tô não. Ah, tá, tu não tá me seguindo. Não, vai, eu vou parar o vídeo para ele me seguir, tá? Pronto, eu vou parar o vídeo e eu vou dar o meu joinha e vou dar um like. E vou seguir. E tu ainda vai fazer o seguinte, O que eu vou fazer? Vai compartilhar esse vídeo com algum amigo teu, homem também, que quer fazer uma rinoplastia. Tá Bora, combinado. rapaz? Tá combinado. Produção, roda a vinheta. Dando pressão mesmo, ó. Como é que escreve para seguir? Carlos Tágera. Dr. Carlos Tágera. Isso. Certo. Tá lá. Ó, aqui apareceu. Já aparece. Opa, fácil demais. Se inscrever. Se inscrever, para me inscrever aqui. Pronto, estou inscrito. E ativar as notificações. Onde é que ativa as notificações? Aí, tu vai receber todos os vídeos. Certo. Aperta no sininho, ó. No sininho, pronto. Perfeito. Ótimo. Galerinha, Dr. Carlos Tágera aqui, meu amigo Dr. Antônio Luiz. Hoje nós fizemos um caso muito bacana de cirurgia e a gente vai te contar tudo. Quando essa dupla tá junto aqui, vocês já sabem, é uma cirurgia top. Hoje foi um dia de rinoplastia em homem, né? Homem. Paciente de 52 anos de idade. O que é que ele falou pra gente da história ali? Ele faz o quê? Qual era a dificuldade que ele tem? Pois é, ele é o que? Cantor, né? Cantor e um cantor que se... Nacional. Internacional, na verdade. Conhecido internacionalmente. De uma banda que é muito conhecida fora do Brasil, inclusive. Exato. E é um caso desafiador, porque, como ele falou, rinoplastia em homens. Isso traz um certo desafio, porque geralmente o homem não quer um nariz estigmatizado, não quer ponta rodada, não quer dorso muito côncavo, então é um nariz que a gente precisa saber o quanto a gente projeta, o quanto a gente roda, então é uma cirurgia realmente desafiadora. Que às vezes é mais difícil fazer cirurgia em homem do que nas mulheres. O que acontece? O que ele está falando? A gente precisa não só fazer as correções estéticas e funcionais, claro, mas a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre uma mudança de estética que guarde as características masculinas, certo? E que fique bonito. E que fique bonito. Então, assim, você tem que procurar uma beleza, mas que tenha características masculinas. Então, isso realmente é um equilíbrio que a gente tem que fazer. A profissão de cirurgião que faz rinoplastia é um desafio. É sempre lidar com malabares. Gente, ele é cantor. E ele disse, Dr. Carlos, agora eu tô cansando mais, minha respiração tá ruim. Eu estou tendo alguma dificuldade. Fizemos os exames e... O que o exame acusou? Ele tem um desvio septal. O septo, vocês sabem, aquela estrutura que divide o nosso nariz em 2 buraquinhos. Né? Aqui, esse negocinho do meio. Aqui, ó. Ele tinha um desvio posterior pela tomografia, um esporão. Sabe, esporão de galo? De galo. De galinha, sabe? Pois realmente faz aquele, como se fosse um cotovelo ósseo dentro do nariz dele. Então ele praticamente não respirava do lado esquerdo do nariz. Não só isso, o que ele tinha? Ele tinha um desvio caudal. O que é isso? Me traduz aí. O que é isso? Tem que explicar desvio tudo. Desvio caudal, o que é isso? O nosso septo começa aqui e ele vai até a região posterior do nosso nariz. Ele tem uma parte cartilaginosa, que é uma parte mais flexível, mole, e ele tem uma parte óssea, que era onde a gente tinha visto o desvio pela tomografia. Quando a gente faz o exame físico, né, no consultório, o que a gente pôde perceber? Que quando a gente levantava a ponta dele, o septo dele girava para o lado da esquerda também. Então ele tinha um desvio caudal, um desvio dessa parte mais aqui visível, que girava inclusive até a ponta dele para o lado da esquerda. Então ele tem um desvio nessa parte aqui, mais visível do septo e o desvio posterior. Então uma cirurgia extremamente, na parte funcional, já trazia um certo desafio. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, para vocês entenderem, é muito fácil. Tu imagina o meio do nariz. Lá atrás, lá dentro, ele tinha um desvio que ficava entupindo a passagem de ar. Então, quando você respira, e era um desvio ósseo, uma ponta de osso.
Quando a gente vai ter o nosso crescimento, com a adolescência e tudo, que a gente vai virar adulto, a gente cresce, os ossos crescem, a cartilagem também cresce. E aí vai facilitar para vocês entenderem que o nariz começou a crescer, por isso que surge a giba, parte cartilaginosa e óssea, e como você tem essa estrutura que está crescendo dentro de uma estrutura óssea, então a cartilagem que é mais mole, ela bate no osso e começa a entortar. E aí, imagina o seguinte, ela cresceu para aquele tamanho, ela cresceu demais, e aí outra coisa, ela obstrui um lado e por isso que ele estava sentindo esse desconforto. A rinoplastia não é só ficar bonito, é uma cirurgia funcional. A gente tem que entregar, nossos pacientes têm que respirar melhor e a gente sempre preza por isso. Fizemos a correção do desvio, né? Tirou o desvio, tirou o esporão ósseo, reduzimos esse septo, aí corrigimos a giba. Corrigimos a giba, exatamente. O que a gente fez? Então, é exatamente isso que o Dr. Carlos está falando. A gente na adolescência, se a gente tem um crescimento muito rápido, esse septo não encontra espaço para se expandir e ele vai começando a entortar para o lado de menor resistência. Então ele formou uma giba, ele tinha uma giba aqui, que é aquela bolinha, aquele altinho. Aquele altinho que fica no dorso nasal, certo? Então a gente raspou essa giba, né? Não só isso, ele precisava também de ele tinha os ossos nasais largos, então se ele tinha esse terço superior do nariz, que é praticamente composto só por parte óssea, então a gente teve que fraturar isso aqui e fazer uma redução para a região mais medial, então deixar o nariz dele mais delicado, mas claro, nada estigmatizante, nada que tirasse de ficar fino demais, a masculinidade dele. Isso. Então a gente teve que fazer uma fratura do osso próprio nasal. Eu gosto até de explicar para vocês ficarem mais fácil de entender. Enxerga o nariz da gente como se fosse um triângulo. Só que aí, na maioria das vezes, ele não é um triângulo. Ele tem muita largura. Aqui em cima tem a projeção. Só que é o que a gente vai buscar. A gente vai moldar o osso, vai fazer as fraturas, a gente vai corrigir o desvio para poder ir fazendo isso e deixar ele com o formato. Aí, olha, fica fininho, diminui essa largura e fica mais desenhado, sim, mais bonito. Perfeito. Né? Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente fez esses dois movimentos aí iniciais no nariz. Já tínhamos um enxerto do septo nasal, que a gente retira o desvio, mas também a gente retira a cartilagem septal. A gente pode reutilizar. Imagina assim, aquela coisa que está lá desviada que tem que tirar, então a gente vai moldar, a gente faz cortes, a gente vai deixar ele do jeitinho que a gente quer para fazer a rinoplastia estruturada. O que é rinoplastia estruturada, hein? Vamos lá, o que é o trabalho do cirurgião que faz rinoplastia? Ele, antes de tudo, ele tem que fazer uma junção entre duas habilidades. Ele tem que ser um arquiteto, ele tem que trazer beleza para esse nariz no resultado final, mas ele precisa também ser um engenheiro, ele precisa estruturar. Aí, rapaz, ó, tá vendo? Não é esse meu amigo, não é só um amigo bonito, não. Esse cara aqui gostei de ver, viu? Opa, continua, eu vou usar essa explicação para as minhas pacientes também, vai. Fiquei interessado agora. Vamos lá. Então, e tu, tá gostando do conteúdo de hoje? Já deu o nosso like? Olha aí, a gente está esperando, hein? Pois pronto, então o paciente, a gente precisa estruturar esse nariz, a gente precisa trazer uma sustentação da ponta nasal desse paciente, da ponta do dorso nasal. O que acontecia? Para vocês entenderem, antigamente os narizes ficavam realmente bonitos, a técnica cirúrgica ela foi melhorando com o tempo, mas realmente 10, 15 anos atrás os narizes realmente ficavam bonitos, mas o que a gente tinha? A gente tinha a perda de resultado com o passar dos anos. Então esse nariz, a ponta caía, a projeção se perdia, o nariz ficava menos rodado, às vezes até ficava realmente o nariz com a ponta caída. Então a gente perdia o resultado estético. Esse resultado estético de curto prazo, a gente não tinha esse resultado sendo mantido durante 5, 10 anos. E olha que interessante vocês entenderem que o nariz ele é um órgão que ele é dinâmico, ele tem função. A gente está conversando aqui, você mexe, você respira, as asas, a narina, ele é dinâmico.
Por isso que o Dr. Antônio está explicando. A própria musculatura da face, ela gera uma pressão na ponta e ela muda também, às vezes o paciente tem uma narina mais aberta que outras vezes, só porque ele tem uma musculatura um pouco mais tensionada de um lado. De um lado que do outro. Exatamente. Aí, com a rinoplastia estruturada, a técnica mudou totalmente. Perfeito. É uma técnica muito mais segura, é uma técnica que garante um resultado muito mais seguro, tá? E que por isso, o que é estruturada? A gente faz as correções de deixar o nariz mais bonito, de deixar o nariz mais fino, a gente dá pontos, mas a gente não para nisso. A gente coloca um reforço, a gente coloca uma estrutura para sustentar aquilo dali. Então, não é mais só os pontinhos. Você tem uma estrutura que vai segurar a ponta no lugar, que vai mudar o formato, Perfeito. que vai sustentar aqui em cima, que vai corrigir a columela. Então, todo o nariz passa a ser reforçado. Daí a importância de você fazer com cirurgiões que já têm resultados de longo prazo, já têm resultados garantidos de longo prazo. Então, assim, hoje é muito fácil você entrar na rede social, por exemplo, a gente está agora nesse canal, vocês sabem, vou pesquisar o Dr. Carlos Tágira, vai lá, Dr. Antônio Luiz. Então, os resultados são resultados que se mantêm. Uma crítica que eu faço é exatamente em relação aos colegas, não vou dizer médicos, mas de outras profissões que querem fazer uma rinoplastia, mas sem dar um resultado adequado para o paciente, nem só funcional, mas um estético que também é um estético que não se mantém, não se perpetua. Então, e que não fica confortável. Você fica olhando assim às vezes para o paciente e, meu Deus, o que foi que houve? O que é que fizeram aqui, né? Você fica... Gente, nariz, pois antes de tudo, você tem que respirar, ele tem que funcionar. Isso é uma coisa muito complexa, não é só dar um pontinho ou então botar um fio que vai resolver, né? Não perfeito, é. Perfeito. É a hierarquia, função, depois vem estética. Entre a estética e função, a gente sempre vai dar prioridade para a função. Não adianta. Isso é a cabeça dos otorrinos, hoje é a cabeça dos cirurgiões plásticos que operam muito bem. Então, esta é a cabeça de todo mundo que opera bem. Função acima da estética e sempre tentar ajustar os dois. O que a gente fez? Ele já falou um pouquinho, a gente pôs o enxerto de extensor septal na ponta, fizemos travando esse enxerto na posição que a gente queria, que é um enxerto contralateral, então a gente colocou na posição que a gente queria, a gente rodou levemente o nariz, que ele já chegou com a marcação de quantos graus ele queria rodar desse nariz. Que, inclusive a gente tem um equipamento que a gente consegue medir essa rotação, então a gente deu exatamente... Consegue a precisão do que a gente quer fazer. Exatamente, então a gente deu exatamente a rotação, ele já chegou, hoje os pacientes são assim, eles já chegam no consultório já dizendo como que é a rotação, como que é a projeção, e a gente consegue trazer, não igual, cuidado, não igual, mas próximo daquilo. Já fica bem próximo daquilo que eu... Entenda uma coisa que isso é interessante. Nariz de homem, ele é um nariz mais reto, 90 graus, tá? Mas a gente permite aí de 90 até 105, estourando, 100 graus, vai, 90 e 100 graus, ideal até 100 graus. Aí já para mulher, 105. Então isso aqui já vai estar mais empinado. Entendam que é esse ângulo que vem entre o nariz para o lábio, certo? Então o nariz do homem ele é para ser mais reto. Hoje o nosso paciente disse, doutor Carlos, eu quero ser 90, depois vamos para 95, 96, roda um tiquinho só para dar uma levantada. Isso é interessante, porque também melhora a respiração. Por quê? É um ângulo... Vocês que têm a ponta caída ou que tem uma amiga que quer fazer uma cirurgia, pergunta para essa sua amiga, ou vocês que tem esse problema de ponta caída. Tente respirar com a ponta normal, caída. Normal, do jeito que tá, né? Puxa o ar. Agora levanta a ponta. Faz até assim, ó, só um dedinho puxando aqui assim, ou então empurrando a ponta. Você já vai ver a diferença de respiração. Por quê? Porque muda o ângulo de incidência do ar, de entrada do ar no nariz. Então, você imagina que a ponta está levemente rodada, então o ar vai entrar mais fácil. Mais fácil. Agora, se a ponta cair do ar, tem que fazer uma curva, e nem sempre ele consegue fazer essa curva de maneira rápida, de maneira que te traga o fluxo de ar e de oxigênio adequados. Olha o nível de complexidade que é uma rinoplastia. Olha o tanto de coisa que a gente está trazendo para vocês, né? E continuamos. Então, colocamos esse enxerto na ponta, e a gente precisou, além disso, a gente precisou verificar se tinha uma relação adequada entre a ponta do nariz do paciente e o dorso. A gente percebeu
que o dorso nasal dele ainda não estava do jeito que a gente queria, né? Tinha algumas irregularidades, a gente achou que poderia melhorar um pouquinho o dorso nasal desse paciente. Então a gente colocou enxertos picotados de cartilagem no dorso desse paciente, que a gente deixou esse nariz, esse dorso dele mais delineado, mais reto, porque o perigo de nariz masculino, qual é o perigo de nariz masculino? É exatamente a gente ficar com aquela quebra aqui na ponta. Aqui, ó. Que não é bonito para homem, né? Não é bonito para homem. Então, homens querem narizes com característica masculina. Então, a gente percebeu que o dorso nasal dele estava um pouquinho mais abaixo da ponta. Então, estava fazendo uma quebra que não estava ficando adequada. Então, a gente preencheu o dorso nasal dele com essa cartilagem picotada. Tecnicamente, a gente chama essa cartilagem picotada de free diced cartilage, que é exatamente essa cartilagem que a gente picota para preencher. É como se fosse um preenchimento natural, a gente preenche com cartilagem cirúrgico, né? Que a gente molda e faz os refinamentos daquela rinoplastia que a gente está fazendo. Exatamente, então a gente fez esse refinamento do dorso nasal. E aí o que aconteceu? Ele tem uma característica, a pele desse paciente é uma pele espessa. O que acontece? A gente mora num país tropical, a gente tem pessoas de pele negra com a pele, às vezes uma pele mista, mas também a gente tem pessoas brancas, de tonalidade branca, mas que têm narizes de características afrodescendentes. Então, assim, a gente tem esse paciente, particularmente esse paciente de hoje, ele tinha um nariz muito espesso, a pele muito grossa e muito inelástica. Pele grossa. Grossa. Então, inclusive, a gente descobriu durante a cirurgia que esse paciente tinha feito provavelmente uma harmonização de ponta, a gente encontrou... Tinha uma substância na ponta do nariz dele, ele não contou isso pra gente. E é importante vocês contarem. Tem que o que foi que a gente fez no final? A gente viu que a ponta não estava do jeito que a gente queria, o que a gente fez ainda? Aí, como vamos falar assim, como esse edredom, que é a pele, é uma coisa muito grossa, a gente fez todas as manobras, firmou, fixou e afinou a ponta. Mas ela ainda não estava deixando essa ponta tão fina, porque a pele era muito grossa. Então, para finalizar, a gente utilizou ainda de outro enxerto, que é o shim, que a gente coloca aqui na ponta para ela marcar mais um pouquinho, para ela definir mais um pouquinho, para ela ficar com mais cara de nariz e tal, de que afinou e desenhado, para desenhar onde delimita a ponta, o brilho da luz e onde vai pegar as narinas, as asas nasais. Perfeito. Faz uma cerejinha do bolo, sabe? Aquele ponto que vai lá e ó, fica muito top. Melhorou bastante, com certeza. Mas eu tô na dúvida, será que esse nosso paciente vai cantar de outra forma? Será que ele vai ter outro fôlego? Será que ele vai agora fazer mais sucesso ainda? Eu imagino que sim. Imagino que a voz dele... Incrível, né? Ele falando sobre o quanto isso é importante para o paciente, o quanto respirar bem. E para profissionais da voz, isso é fundamental. Para vocês entenderem, a nossa voz, ela precisa de uma caixa de ressonância. Então, ela precisa da laringe funcionando muito bem, que é onde surge realmente a voz, está surgindo lá. Mas ela precisa de um pulmão funcionando bem, ela precisa de uma laringe pérvia, ela precisa do nariz pérvio, ela precisa que nada esteja obstruindo a garganta. É por isso que crianças que têm hipertrofia de adenoide, que tem um tecido que fica no fundo do nariz, ou que tem aumento das amígdalas, essa criança ela tem uma voz nasalizada, ela tem uma voz diferente. Esse paciente, que é cantor, certamente ele não estava no seu máximo de qualidade vocal. Por quê? Porque ele tinha um desvio septal que atrapalhava não só a qualidade vocal, mas também atrapalhava um pouco a questão da capacidade do fôlego dele. Então, eu espero que ele cante melhor. Vai sim, vai fazer mais sucesso ainda. E eu vou te contar outra coisa. O quê? O turnê dele internacional já está todo agendado. Em maio ele já começa. Será que o pessoal está curioso? E aí, como é que será que vai ser esse pós? Será que vai dar tempo? Vai dar tranquilo, né? Se o paciente morasse numa cidade próxima, a gente está para liberar, para ir e voltar rápido, né? A gente tem um retorno de 7 dias, 5 a 7 dias, e tem um retorno de 15 dias. 15 dias. Certo? Só que como ele não é daqui... Não é daqui, a gente pede para ficar os 15 dias aqui na nossa cidade,
para a gente dar todo o suporte que ele precisa. O pós-operatório é extremamente vai estar tranquilo. De boa, vai estar tranquilo. Pode fazer as atividades, claro, atividade física a gente segura um pouco, mas pode fazer as atividades normais, é normal que fique um pouco arroxeado, próximo dos olhos, mas pode movimentar braço, pode caminhar, tá certo? Conversar tudo normal. Óbvio que nesse começo, vamos botar entre 7 a 10 dias, a parte respiratória fica mais obstruída, sim. Então você fica um pouco mais cansado, porque você não consegue respirar direito. Aí também fica com a boca mais seca, porque você não está respirando pelo nariz. Sim. O nariz ajuda a hidratar também, olha que interessante. Quando você está respirando pela boca, resseca bem mais, não é? Mas no dia a dia, está fazendo tudo, fazendo as coisas dele. Não pode bater o rosto, levar uma pancada, nem nada. Daqui a 10 dias, já está de boa para a jornada dele, falhou o nome agora, turnê dele. Ele vai cantar e vai estar 100%, vai estar livre, vai poder se apresentar no palco de todo jeito. Com certeza. Meu amigo, parabéns, que cirurgia linda, que resultado massa. Gente, acompanhe nas redes sociais que vocês vão descobrir quem é esse cantor. Eita, eu fiquei curioso também. Mas olha, deu o nosso like, curtiu o nosso vídeo, acessou o nosso canal e está seguindo. Se inscreveu mesmo, eu tô de olho, hein? Ó, botei ele aqui na fogueira e botei ele para seguir a gente. Não perde essa não. Ok? Produção, beijo!